Olá, estamos aqui para mais uma aula de Python e dessa vez vamos falar sobre listas. Então, listas, a gente pode pensar de uma maneira bem ampla como algo que permite com que a gente armazene diversos valores numa única variável. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho um exemplo que eu defino A igual e daí eu abro colchetes e coloco ali 1,2,3,4 e fecho colchetes. Então, o primeiro ponto importante aqui é que quando nós utilizamos a abertura de colchetes e fechamento de colchetes, nós estamos dizendo que aquela variável é uma variável do tipo lista. Olha aqui, A igual, abro colchetes, coloco alguns conteúdos e depois fecho colchetes. E esse conteúdo que a gente coloca, ele pode ter diversos valores. E nós separamos cada um deles por vírgula. Então, a lista A, ela vai conter o valor 1, o valor 2, o valor 3 e o valor 4. E eu até coloco aqui como um exemplo nosso para a gente verificar o que acontece quando a gente manda imprimir o valor de A. E além de mandar imprimir o valor de A, também peço aqui para que imprima o tipo da variável A. Então, vou executar esse código aqui nosso inicial e nós temos aqui embaixo. Imprimiu lá o 1, 2, 3, 4, que é essa nossa lista aqui inteira, e diz que ela é do tipo lista. Legal! Então conseguimos dessa forma definir aqui a nossa primeira lista, que é a lista A. E nós podemos fazer manipulações nessa lista. Um exemplo de uma manipulação é nós trocarmos um determinado valor da lista. Eu vou fazer aqui o seguinte, vou colocar que A na posição, vou abrir colchetes, né? Então A na posição 1 vai receber o valor 8. E depois disso, vou escrever ali print A. Ok, executando esse comando, nós vamos ter ali como resposta 1834. O que aconteceu? Essa nossa lista tem 4 posições, a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. E o que eu pedi aqui foi o seguinte, escreva na posição 1 o conteúdo 8, o valor 8. Então o conteúdo que nós tínhamos anteriormente na posição 1 é substituído pelo valor 8. E daí a nossa lista passa a ser lá 1834. Legal! Vou fazer mais algumas brincadeiras aqui na sequência com essa parte da lista. Eu vou dizer assim, vou criar uma nova lista B, que vou falar que ela é igual à lista A. E na sequência, eu vou mandar com que a gente escreva aqui o conteúdo da lista B. O nosso esperado é que escreva o mesmo conteúdo que nós temos na lista A. Opa, só que print sem colocar o B não funciona, é mandar só imprimir ali o vazio. Agora sim, e ali imprimir o mesmo conteúdo que nós temos na lista A. Seguindo um pouco mais aqui a ideia, eu vou fazer uma brincadeira de alteração. Vou colocar agora que A na posição 2 recebe o valor 25. E vou colocar aqui para imprimir, a própria inteligência aqui já está me sugerindo do Colab, imprimir o A e depois imprimir o B. Reparem o que vai acontecer nesse caso. Imprimiu lá 18254 para a lista A e 18254 para a lista B. Esse comportamento é diferente de um comportamento de valores que nós tínhamos lá anteriormente em variáveis. Aqui nesse caso, alterando o valor da variável B, da lista B, ali a posição 2 dela recebendo 25, alterou também o que nós temos na lista, quando nós temos alteração na lista A, alterou também a lista B. Por que isso acontece em lista? Quando a gente coloca essa ideia de que B igual a A, nós não estamos fazendo uma cópia do conteúdo de A. Nós estamos dizendo que B ele vai pegar o mesmo conteúdo que tem em A, pensando isso em local que está armazenado na memória do computador. Então, quando nós alteramos um valor de A, o que vai acontecer na sequência? A gente quer consultar algo da lista B.
ele vai pegar e olhar o que está no conteúdo de A. Não é que nós tenhamos o 1, o 8 e o 1, 8, 3 e 4, que eram os valores anteriores, armazenados tanto em A quanto em B. Está o 1, 8, 3 e 4 armazenado em A. E o B, ele vai receber exatamente o que está em A. Então, esse é um comportamento em lista que é diferente de uma variável só quando nós pegávamos o tipo numérico. Vou fazer aqui um exemplo com vocês, de volta numa parte numérica. Se eu tivesse assim, que C é igual a 5, D igual a C, e daí eu mudasse o valor de C para 8. E se aqui eu colocasse para imprimir o valor de C e o valor de D, nesse caso, imprimiria ali C como sendo 8 e D como sendo 5. É diferente aqui o caso do que era da lista. Repetindo para tentar não deixar dúvidas. Quando nós temos a variável e ela não é a lista, é simplesmente aqui um valor inteiro, o que acontece é que daí nesse caso a variável D recebeu uma cópia do conteúdo de C. E depois, quando nós alteramos o conteúdo de C, a variável D não sofreu alteração. Quando é lista, não é que a variável B, que eu defini aqui como sendo B igual a A, recebeu uma cópia do conteúdo de A. Ela ficou referenciada ao que tem em A. E daí cada alteração que tiver em A vai ser refletida também em B. Isso pode parecer um pouco confuso no início, mas conforme nós vamos trabalhando com listas, isso vai ficando mais fácil. Uma outra coisa legal, quando a gente pensa em listas, e daí até um exemplo que eu bolei aqui na sequência, eu posso ter uma lista, chamei aqui de A, né, mas poderia ser um outro nome para não confundir, poderia chamar aqui essa lista de F, vou substituir aqui tudo por F, tá? Fazer todos eles como F e colocar o exemplo com vocês. Vou até apagar essa linha daqui por enquanto. No lugar de apagar, deixa eu deixar comentada essa linha aqui. Então tenho lá que F é uma lista que tem os valores 1, 2 e B. Ou seja, 1 é número, 2 é número e B é texto. Nós podemos ter isso numa lista, que cada posição tenha um tipo de variável diferente. E aqui tem um comando que nós já vimos, que é para imprimir o valor, né, todo o conteúdo que está ali em F, e aqui, de novo, imprimir o tipo de F. Só que, além disso, nós vamos imprimir qual que é o tipo de cada um dos elementos que estão ali na lista A. Então, quando eu faço esse for e in range de 0 até len aqui de F, né? Desculpa, nossa variável é F, então tinha esquecido aqui, agora colocando F de maneira correta. Quando eu coloco len de F, o retorno é o tamanho da lista. Então, no caso, a lista F tem 3 valores, len de F é 3. Esse for i in range de 0 até len de F vai fazer com que o i assuma os valores 0, 1 e 2, assim como nós já vimos ali na aula que era sobre for. E daí, para cada uma das posições, nós vamos imprimir aqui o tipo da variável. Então, executando esse código, está lá, ó, a lista ele aceitou, não teve qualquer tipo de erro e ainda conseguiu fazer com que a lista recebesse ali tipos diferentes de variáveis. Quando eu mando imprimir o tipo de F, aqui ó, o print type de F, a gente tem como resposta que é uma lista. E daí quando a gente manda imprimir qual que é o tipo de cada um dos elementos de F, a gente tem como resposta int, que é o valor 1, int também para o valor 2, e lá para o valor B nós temos str, dizendo que é um string. Então aqui nós podemos ter, como vimos, diferentes tipos de variáveis dentro de uma mesma lista. E aqui, né, eu poderia fazer alguma troca de valor, mas não vem ao caso, acho que está suficiente aqui para o momento. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.